Glória a Deus. Irmão Marcelo fez uma pergunta a mim, perguntou se o batismo nas águas é necessário. Sim, é necessário. O batismo nas águas é necessário. Por quê? Porque foi o próprio Jesus Cristo que ordenou isso. Antes dele subir embora, levou os discípulos até o monte e lá começou a falar com os discípulos. Depois disse-lhes: ide todas as nações. Amém. Glória a Deus. Sim, fazei não só discípulos, mas também disse: pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Sim, ele disse: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se resume em nome de Jesus, porque é o nome que debaixo do céu nos foi dado, no qual somos salvos. Glória a Deus. Sim, não é um outro nome. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se resume em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus é que ordenou isso, que é necessário que se batize as pessoas. Por isso, o apóstolo anunciou, domingo, acho que antepassado, que não sei se passado antepassado, que a qualquer momento, quando se removesse as medidas de segurança, de saneamento, enfim, e tal, que existem, por causa da situação atual do Covid, enfim, nós estamos a vivenciar, vai-se fazer o batismo das pessoas, e eu acredito que será um batismo, glória a Deus, mais numeroso, né? Da Igreja da Salvação das Nações. Já se realizou vários batismos e eu sempre estive presente em todos os batismos. Já cheguei tudo até de batizar. Agora depois até falar daquele dia, antes disso até eu já estava a conversar com alguém no sábado, eu disse: estou com saudade de questão de batismo, nunca mais se batizou, nunca mais fez batismo aqui na igreja, já faz tempo. E eu disse: também estou com saudades, que tal se voltasse a realizar um batismo e eu também ajudar o homem de Deus, como já se fez uma vez, em que eu também batizava. E fiquei surpreso quando no domingo, após falou novamente que a questão do batismo. Eu disse: então é mesmo Deus, afinal de contas, que estava falando na minha boca ontem. Porque estava a falar só por falar, afinal era Deus. Glória a Deus. E assim, quando chegar aquele dia, glória a Deus, as pessoas que ainda não foram batizadas serão batizadas. E aquelas que foram molhadas nas águas, e aqueles que entraram nas águas como cabritos, bodes, saíram como bodes e cabritos. Então aquele não é batismo. E aqueles que o padre, o reverendo, pegou uma jarra de água, uma caneca cheia de água e entornou e molhou a sua cabeça, refrescou a sua cabeça. E disse que é batismo. Qual é batismo? Aquele é batismo. Ele nunca foi batismo nenhum. Ele não foi batismo. Ele é a mesma coisa que chamar alguém lá na sua casa e pega numa jarra de água e despeja na sua cabeça. E vai falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado. Não está nada batizado. Ele não passa do engano do diabo. Por isso que, biblicamente, batismo significa que uma realidade espiritual. O batismo nas águas é algo simbólico que expressa uma realidade espiritual. E por isso também só era batizado, biblicamente, na Bíblia, vamos ver, os discípulos só batizavam aquelas pessoas que desrecriam em Jesus Cristo de todo o seu coração. Então, como prova, e não só, glória a Deus, era numa fase também que, não só lá entre os discípulos, glória a Deus, que tinham que mostrar publicamente, claro, nem sempre, né, porque vemos que Saulo foi batizado, não havia termo que não era assim em público, aquilo foi já um caso aqui à parte, mas muitos deles eram batizados em público. Eunuco não foi batizado em público, foi batizado porque estava a caminho, creu de todo o coração em Jesus Cristo e foi batizado. Então, essa é uma das condições, que não se batiza, e os apóstolos não batizavam quaisquer pessoas. Não quero ser batizado, não. Primeiro tinham que ouvir, tinham que crer de todo o seu coração.
E como é que a pessoa ia crer se a pessoa não ouvisse falar da pessoa, de quem ele tinha que crer? E como ele ouviria acerca da mesma pessoa se não houvesse quem pregasse? E como pregariam se não fossem enviados? Então é necessário que a pessoa seja enviada por Deus, na mesma comitiva, ou na mesma palavra que Jesus disse aos apóstolos: ide, pregar o evangelho a todo mundo, glória a Deus. Sim, ensinando-as, glória a Deus, a guardar todas as coisas que os tenho ensinado e tenho ordenado também. E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Se onde aquele crer for batizado, será salvo. Glória a Deus. Sim. Então é necessário que aquele vai pregar seja percebido enviado por Deus. E ao pregar, vai pregar não segundo ele, mas sim segundo, glória a Deus, Deus. Aquele que Deus envia, Deus não dá por medida, assim. Aquele que Deus envia não fala a palavra de si mesmo, não fala a palavra dos homens, não fala filosofia nem ciência, fala a palavra de Deus. Fala a sabedoria do alto. E assim as pessoas poderão ouvir e crer. E assim poderão ser batizadas em nome daquele em quem eles creram, que é Jesus Cristo de Nazaré. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré. No futuro ele vai revelar um novo nome. Já não será Jesus, mas um outro. Mas por enquanto é Jesus. Glória a Deus. Yeshua. Sim. É Jesus. Então é necessário crer de todo o seu coração. De todo o coração. E ao crer de todo o coração, glória a Deus, a pessoa já está salva. E quando for batizado nas águas, será só o confirmar daquilo que já aconteceu no Espírito. Entenderam? Quando a pessoa for batizada é porque já creu de todo o coração. E quem já creu de todo o coração, então o seu nome já está escrito no livro da vida. Veja os apóstolos. Os apóstolos creram em Jesus Cristo de todo o seu coração e creram, e seus nomes foram escritos no livro da vida. Está sabendo? Mas é possível a pessoa quer ser batizada e ainda assim não ter nome no livro da vida. É possível, por isso eu disse, a regra não é batismo. Por isso a pessoa que disse que já creu e ainda que não está salvo, ou então vive na sua prática mundana, então esse ainda não creu, é mentiroso. Mentiroso. Creu, como diz o apóstolo, da sua maneira, não da maneira de Deus. Porque quem crê da maneira de Deus, Deus reage para com ele. E é assim que Deus escreve o seu nome no livro da vida. E ao ser batizado, vai se confirmar que ele já aconteceu no mundo do Espírito. Não significa que termina por aí, é um processo contínuo. Deve continuar agora a buscar, glória a Deus, para quê? Para alcançar outras coisas. Sim. Deve continuar a buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o batismo nas águas é necessário, porque é mandamento do Senhor. Sim. Mas, na verdade, não existe só um tipo de batismo, ou um só batismo. Existe mais de um batismo. Existe batismo nas águas. Sim. Como está escrito na Bíblia, confissão dos pecados. Você vai assumir, não, eu assumo Jesus, porque ser batizado não dá muita gente, por exemplo, o batismo vai se realizar, como a igreja já se realizou. Você vai entrar aí nas águas, você está dizendo que agora eu largo o mundo, não quero mais nada saber do que do mundo, já renunciei a Deus. Você vai dizer, eu já renunciei, agora eu estou pronto para seguir Jesus, estou pronto para servir Jesus, estou pronto para levar a minha cruz. E nos séculos passados, ser batizado assim publicamente, era assumir que é ser morto também, por amor a Jesus. As pessoas criam de todo o seu coração, e quando disseram agora vamos para ser batizado, muitos deles que ao mal saíam do batismo, eram fuzilados, eram mortos. Sim, eram mortos. Irmão César disse que foi batizado na católica. Meu irmão, você não foi batizado. Aquilo foi que o padre molhou a sua cabeça com águas. Como é que alguém vai batizar o outro se ele próprio também nem está batizado? E para alguém batizar o outro, precisa também estar batizado.
e sobretudo salvo. Amém. Sim. E o padre está salvo desde quando ele foi salvo? Desde quando o padre foi salvo? Desde quando ele foi batizado? Então aquilo não é batismo. Aquilo você foi molhado simplesmente com aquelas águas, aquela jarra aí do padre. Sim. Aquela jarra ou caneca, não sei qual é o nome que se chama daquilo. Molhou a sua cabeça e pronto. Você enxugou a sua cabeça, não sei se você enxugou com guardanapo, com lenço, não sei com o que você enxugou a cabeça. E pronto. Assim foi assim. Porque o batismo vai ser válido, se você não sabia, vai ser válido. Primeiro, você tem que crer em todo o seu coração. Tem que crer em todo o seu coração em Jesus, o Cristo. Segundo, a pessoa que vai batizar você tem que ser também de Deus. Entenderam? Se a pessoa que vai batizar você não é de Deus, então aquele batismo não vale para nada. É batismo de brincadeira. Você simplesmente fica. Se você foi mergulhado lá nas águas, não sei qual é o rio, que lá ainda que seja lá o Jordão, como ele vai lá no Jordão, vai lá amontoar os pecados. Aquele batismo, aquele não vale para nada, aquilo para Deus não é batismo, porque ninguém deve batizar o outro se ele próprio, como já disse, não estiver batizado. É a mesma coisa um cego querer guiar outro cego, é a mesma coisa um morto querer ressuscitar dos mortos, como diz o apóstolo, um cadáver querer ressuscitar dos cadáveres. É a mesma coisa um cego, como disse o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré, um cego querer guiar outro cego, ambos cairão na cova. É a mesma coisa um prisioneiro querer libertar outros prisioneiros. É a mesma coisa alguém que não saiba nadar querer ajudar a atravessar um outro que também não sabe nadar. O que vai acontecer? Vão se afogar os dois lá no mar, ou no rio, ou não sei onde é que é. Então, para o batismo ser válido, glória a Deus primeiro, você tem que crer em todo o seu coração. E o homem que vai batizar você segundo tem que ser também de Deus. Fora disso, tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira. E eu digo, brincadeira de mau gosto, do diabo. É brincar com as pessoas. Então é isso, meu irmão. É isso. Por isso há pessoas até que foram batizadas na Igreja da Salvação das Nações. Foram batizadas pelo apóstolo, pelo homem de Deus. Mas porque eles não creram de coração, e não foram naquela emoção, porque muita gente vai ser batizada, se calhar também muitos que serão batizados da próxima vez, vão também naquela euforia ser batizados, mas não largaram o feitiço, não largaram a bruxaria, não largou a prostituição, o adultério, não largou a fofoca, não largou outros pecados, as contendas, as brigas, o engano, o roubo, as drogas, não largou esses pecados lá, enfim, quaisquer que sejam, e vai lá ser batizado. O homem de Deus até pode estar aí, você está sendo batizado, mas, diante de Deus, aquilo que não refletir a realidade que é do seu interior. Então você vai sair de lá, vai entrar nas águas, vai sair da manhã como saiu. Porque no Espírito você ainda não crê de coração. E se não crê de coração, então aquilo que vai acontecer no físico, que eu mergulhar nas águas, não vai refletir a realidade, porque o batismo é o reflexo de uma realidade espiritual. E porque, também digo, no Espírito você ainda não creu de coração, não tem o nome escrito no livro da vida, então aquele batismo não tem praticamente peso. Então vai ser necessário ser batizado segunda vez? Não. Se onde você está, como aqui na Igreja de Salvação, o homem de Deus, glória a Deus, você está firme, ou então digo firme nesse que você permanece, vai caber simplesmente que você se revoltar. Você crendo de coração, largar o pecado, assumir a Cristo, então aquele batismo que se realizou nas águas, glória a Deus, vai se coordenar com aquilo que terá acontecido no mundo do Espírito. Sim. Importa somente que você creia de coração. Porque o homem que batizou você é homem de Deus. Agora, se fosse um homem
mundano, aí teria que passar no processo de batismo. Já nem chamaria mais de segundo batismo, o único batismo. Porque alguém que não é de Deus não pode abençoar alguém. Não pode. Só alguém que é de Deus, que tem Deus, que é abençoado, que pode abençoar alguém. É nisso. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Pelo menos assim eu respondi. Pergunta até do irmão que perguntou que foi batizado na IEBA, não seria IEBA ou que lá. Então já você pode perceber isso. Só é nessa resposta que eu dei. Se o homem de Deus foi batizado, não é a principal condição. Primeiro, é você crer de todo o coração. Segundo, o próprio homem que batizou você ser de Deus. E se o homem que batizou você ser de Deus, naquela igreja de Deus, onde você quer, onde você foi batizado. Agora, é possível que na igreja onde você foi batizado, essa igreja de Deus e o homem ser de Deus, ainda se seu batismo não tem peso. Por causa de quê? De você. Porque você não creu de coração, você foi hipócrita. Tá tudo bem? Você foi hipócrita. Até o dia que você vai se arrepender de coração e busca para receber o batismo, ou nascer de novo, e receber o batismo com o Espírito Santo. E assim, glória a Deus, como homem, Deus já havia ligado no céu o batismo nas águas, e aí a partir daí aquilo vai começar a ser considerado válido diante de Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Será que posso ouvir um amém? Casa, né? Assim, fotos de uma avó pendurada na parede, mas eu sempre questionei, né? Depois de adulta, será que é lícito termos fotos de pessoas assim em casa, assim na parede, ou então em alguma prateleira? É lícito isto? Mas as fotos que são de alguém conhecido? Sim, de alguém conhecido, a avó, uma avó, por exemplo. E a pretensão, qual é a pretensão de pôr estas fotos nas paredes? Qual a intenção? Normalmente quando se faz isso sempre há uma intenção. Agora não sei. Eu era criança, mas eu observava em casa que tinha fotos. As mães falavam, não é a vossa avó, é a mãe da mamãe, a mãe assim. Certo, porque há coisas, certo, há coisas que o que conta mais e que faz com que seja algo bom ou mau é a intenção com que se pratica aquilo. A intenção com que se pratica aquilo, porque se a intenção for mesmo uma intenção má, então aquilo também que vai se fazer acaba sendo mal. É como aquilo que eu disse há pouco, que a oferta de Caim, o seu coração era mau, então a sua oferta também foi má, uma oferta podre. É aquilo que a Bíblia diz, tudo é puro para os puros, e o contrário disso é que tudo é imundo para os imundos. Sim. Agora, de forma normal, seria muito bom não colocar fotografia nas paredes da casa. Seria muito bom. Seria mesmo muito. Por quê? Primeira coisa, é que estou a falar de coisas já pesadas, né? Mas vocês já têm sido acostumados assim, né? Aposto ensina coisas que coisas muito profundas. Então, por vezes, por causa também de muitas das perguntas que são feitas, aposto até acabam falando coisas até que nem queria falar. Então é nisso. Então acontece que muitas das pessoas cujas fotografias se mandam, não estou a dizer que seja o caso da irmã, ou suponhamos que a pessoa em causa foi uma bruxa, foi só um exemplo, foi alguém que serviu a Satanás nas trevas e ele morreu. E muitas dessas pessoas não morreram, foram transladadas do mundo físico para o mundo espiritual. Eles circulam, e muitos deles até que vêm mesmo até em casa, você não está a ver, mas ela está a ver. Vai movimento, traz sonho é mesmo, não sei o que, é mesmo trouxe sonho, você vai pensar que é sonho, mas é mesmo porque ele não está morto, claro, está morto porque está preso no mundo, que é do espírito. Mas ele não morreu, mesmo de morrer, de ser enterrado no seu corpo, não.
bruxos fazem uma manipulação, pegam um pau, uma casca de bananeira, ou de banana, digamos assim, e eles põem aí, simulam falsa morte, né? E o corpo é levado, e o espírito também, a alma é levado para outro lugar. Imagina aquela pessoa não morreu. Ou até mesmo alguém que serviu a diabo, foi um grande marabô, um grande bruxo, uma grande bruxa, e ela morreu. E pega aquela fotografia e você põe em casa, ou as fotografias. Aquilo pode servir um ponto de contato dos demônios. Os demônios que usavam aquela pessoa podem vir, começar a se revelar, se apossar mesmo naquelas fotografias para perturbar as pessoas. Não estou a dizer as fotografias assim de forma normal, estou a dizer pondo lá nas paredes. Porque os bruxos são assim, eles usam, gostam de usar os espelhos, se até mesmo televisão eles usam, assim, para perturbar as pessoas. Espelhos já não se fala, porque até lá no mundo das trevas, na macumbaria, usam isso, né? Que eles chamam lá de espelho mágico. Então, eles podem usar a fotografia para suscitar o espírito que usavam tal ente querido, para suscitar o demônio, aquele mesmo demônio, ou até a própria pessoa que não morreu, não mataram ele fisicamente, mas foi trasladado para o mundo do espírito, aparecer através mesmo daquelas imagens, daquelas fotografias, e assim vir desfazer ou trazer, atrair demônios através daquelas imagens. Os bruxos fazem muito dessas coisas. Por isso se aconselha, e melhor mesmo é não colocar essas imagens nos ares. Agora, se tem certeza que aquele homem foi homem de Deus, você pode fazer, você tem plena certeza. Mas também tem que ter muito cuidado. Porque a tendência é que quando se põe aquilo aí, pode, sem saber, a pessoa já está idolatrando aquilo. Sim. Porque a Bíblia diz que não se pode levantar imagens. Quando se fala imagem, não pensa que é só aquelas imagens de escultura. Existe imagem de escultura, existe vários tipos de imagens. Com aquele imagem visual plásticas, então, a gente estuda VP, Educação Visual e Plástica. Uma fotografia também pode estar enquadrada nisso. Então a Bíblia diz para não levantar, quer dizer, pôr num lugar mais alto e você ficar lá sempre a olhar assim. E quando mesmo de tanto elogiar, você já estará fora daquilo que é o elogio normal, já estará no quê? A prestar louvores e adoração àquele ser, àquela pessoa. E a partir daí já se torna idolatria. Acho que vocês ouvem falar de idolatria. Idolatria é prestar culto, é prestar louvor, que seria para Deus ao homem. Mas Jesus disse: aquele que amar mais o pai, mãe, o filho, do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, aquele que exceder o seu amor a uma outra criatura que não seja Deus, o vivo Deus, o Criador de tudo, já se tornou idólatra, já se tornou pecador. E aquele que se agarrar a certas coisas, que se agarrar, a Bíblia chama de avareza, também já se tornou idólatra. Tem que ficar sempre toda hora, assim, senhor, esse aqui é o avô fulano é o documento. Estou dizendo que seja errado. É mais fácil, pega a fotografia, põe num álbum, esconde lá. Querem ver, vão lá, vamos ver, e pegar um quadro e pôr lá. Ou o pai, eu não sei, todo que chegar, não sei o quê. Pode mesmo assustar, e normalmente esse demônio entra mesmo naquilo. Depois que observam as pessoas, sempre se perceber, é se tornar idólatra. Por isso eu não ponho quadros de fotografia na minha casa. Não ponho quadro do gênero. Eu já disse, se tem certeza que é homem de Deus, ou você próprio quiser pôr fotografia, põe lá, pode pôr. Mas tem que ter muito cuidado. Eu já disse, se não puser, até será melhor. Agora, a irmã viveu numa casa onde havia essas fotografias, não sendo sua casa, você não tinha autoridade também de mandar tirar aquilo. Não tinha como. Agora, é possível que você também tenha sofrido as influências negativas dos demônios, como eu disse, que se calhar se manifestavam através mesmo daqueles quadros, daquelas imagens. Se calhar você já ouviu a história de bonecos, onde certas imagens
que de noite andavam. Essas histórias existem, são muitas. E há pessoas até de tanto desconfiar, usaram câmeras de vigilância para filmar. E filmaram coisas inéditas, coisas misteriosas. Nas quais coisas começaram a ver, viram boneco, que é bem boneco assim de brincar, mas que estava a andar. Outros viram um quadro que se mexe, a imagem lá que está lá no quadro, saiu, começou a pessoa que fazer movimentos da cabeça, se mexer, não sei o quê. Tá vendo? Por quê? Porque são pontos que os demônios têm aquilo que usam como pontos de contato. Mesmo não havendo nada, não havendo nenhum pecado, mas eles querem sempre procurar uma coisa que eles acham que essa coisa é propícia para usar. Então, sendo assim, é de preferência evitar. E se sofrer influências negativas acerca disso, porque viveu naquela casa, então busca Cristo. E ao buscar Cristo de todo o seu coração, esse mal é quebrado. Porque o segredo de todo o coração, então, se torna uma nova criatura. E as coisas às vezes passam e tudo se faz novo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, minha irmã? Amém, pastor. Glória a Deus. É nisso. Glória ao Senhor Deus. Meu Deus. E a nossa live vai ser só já. A nossa reunião vai ser já de muitas perguntas, né? Eu estou a ver aqui o irmão Jesus da ressurreição também aqui a perguntar. A irmã ficou satisfeita com a resposta? A irmã Ambris? Sim. Sim, eu sim está respondendo assim com alguma questão. Queria perguntar algo? Sim, pastor. Era só para perguntar o pastor Rufino, como acerca das fotografias assim na parede de pessoas que morreram. Eu queria saber, são de pessoas que estão vivas, é lícito pode? No fundo, eu expliquei as duas coisas, né? Eu falei, por exemplo, da fotografia a sua própria fotografia, de pessoas que estão vivas por aí. Como eu disse, quer dizer, o que muitas vezes faz com que Deus pesa muito as coisas pela motivação que leva você a fazer aquilo. É como mais um exemplo vivo. Não é pecado o crente usar ouro, nem prata. Há doutrinas que dizem que é pecado o crente usar ouro, usar prata, usar aqueles vestidos, bons vestidos, não sei o quê. E é pecado? Não é pecado. O problema e que faz com que se torne pecado está na motivação. Qual é a motivação que leva você a usar ouro? Pegar fios de ouro, pôr no pescoço, aqueles mascotes de ouro, aqueles aqueles anéis de ouro. Qual é a motivação? Faz com que você vai comprar, a mulher vai comprar vestidos caros para pôr. Qual é a motivação? Normalmente, o que faz isso é que a vaidade. A vaidade é a motivação principal que leva as pessoas a terem esse comportamento. Devem comprar vestidos muito caros. Já está pensando, quando eu pôr esse vestido, todo mundo vai olhar para mim. Quando eu pôr esse mascote de ouro, então esse colar, ou que não sei, esses anéis de ouro, ou de prata, não sei o que lá, todo mundo vai olhar para mim. E eu vou responder, olha, isso eu comprei em onde? Isso é ouro não sei de onde, ouro de Ofir, ouro não sei onde. Eu comprei não sei o quê, custou não sei o quê. X euros, X dólares, não sei o quê, ou $1.000. São essas motivações que fazem com que até aquilo que não seria pecado acaba se tornando pecado. Então, qual é a motivação que leva a pessoa a pegar em fotografia tanto de si mesma como de outra pessoa e colocar na parede num quadro e colocar na parede, no lugar alto da sua casa? Qual é a motivação? Essa motivação é que faz com que aquilo se torne pecado. E os diabos sabem disso. Não se enganem, não se iludam, meus irmãos e minhas irmãs. Eu amo muito vocês, minhas queridas e meus queridos. Não se iludam com aquela teoria de que os demônios não ouvem os pensamentos. Não se iludam. Primeiro é que os demônios são espíritos.
E os pensamentos de onde são processados? Os pensamentos são processados a partir do nosso espírito. É claro que a nossa alma também fala, mas tanto a alma como o espírito são todos espíritos. Por isso vai encontrar em certa parte da Bíblia falar o espírito, se referindo à alma, ou ao mesmo tempo se referindo à alma e ao espírito também, do homem. Mas ambos são espírito. Então tudo se processa no espírito. E os pensamentos se processando no espírito se manifestam na nossa mente. Nós não estamos a pensar, mas é que é no nosso espírito. E porque os demônios são espírito, então eles conseguem notar e dar conta dos pensamentos da pessoa, porque o espírito, mas os pensamentos é o espírito falando. É como, sei lá, onde está o irmão Jesus, né, que é a ressurreição. Está aí a falar, eu vou beber um suco bem fresco, mas antes vou fazer um suco bem fresco, um sumo vou misturar com não sei o que. Você está aí a falar. E alguém está lá ao lado, está a ouvir o que você está a falar. É isso que acontece. E ele está a falar isso, eles vão já correr para quê? Para procurar ou bloquear aquilo, ou tentar fazer o contrário daquilo que você está a pensar. Então eles conseguem dar conta qual é a motivação que vai fazer com que você coloque nos tais quadros de fotografias, daquelas imagens, nas paredes da sua casa, da sua sala, não sei onde. Normalmente quando se faz aquela que chama galeria, uns chamam aqui, como aqui agora chamam galeria do desporto, galeria não sei de que, põe-se aqui aqueles quadros todos. Com qual é a intenção? De fazer uma exibição. Aí está. Essa motivação de fazer uma exibição para que as pessoas ao entrarem aí na casa possam ver aquilo, é que faz com que aquilo se torne pecado. Não é o quadro em si. E os demônios, sabendo disso, então se aproveitam de que é uma porta aberta, a motivação completamente errada. E sendo assim, nós temos porta aberta para entrarmos. Tanto da pessoa que já partiu para outro mundo, como da pessoa que está viva. Então nós vamos incitar aqui, se ele está vivo, está sabendo que depois um quadro esse quadro é bonito, olha, não sei o que. Se Deus até for compassivo e misericordioso para conseguir, vai ajudar você. O que ele vai fazer? Vai mandar um bicho, um rato, alguma coisa, vai tocar no outro, ou a própria pessoa, um de vocês mesmo sem querer, toca no quadro, o quadro cai no chambu, daquilo que quebra-se. Se calhar o pai vai ficar chateado, vai dar uma de chapadas, como se diz aqui na gíria angolana, na gíria popular. No calão vai dar uma de maias aqui. A esposa ou ao filho ou a filha que fez aquilo, sem saber que Deus é que provocou aquilo. Se for espiritual, ao invés de discutir, ficarem a brigar, você. Quer dizer, os diabos, um diabo na mulher, entra na mulher, outro diabo entra no esposo, e os diabos começam a falar nas duas bocas. Você assado, você é cozido, você não sei o que é gelado, você é quente, você não sei o que, quer dizer, ficam aí a discutir. E os diabos depois saem de lá a darem gargalhada, olha, mais uma vez nós perturbamos eles. Sim. Estás a ver? Se for um espiritual, vai logo dar graças a Deus, porque está escrito em tudo, dá graças a Deus. E vai procurar perceber por que aquilo aconteceu. Depois ele vai dar entendimento que aquilo aconteceu porque Deus não gostou daquilo, depois já estava sendo idolatrado. Então, após uma vez, ela contou seu testemunho de uma calça que alguém lhe havia ofertado. Ele estava nas Lundas. Lundas é que faz parte de uma região lá de uma das províncias daqui em Angola. Luanda é uma província, é a província capital de Angola, mas existem outras províncias além de Luanda. Então, uma dessas províncias onde a apóstolo estava, mais propriamente numa região chamada vamos dizer Lundas, certo? E alguém lá onde estavam a cumprir serviço militar ou paramilitar, enfim, na época de guerra, eles sendo já como crentes, estavam lá fielmente a servir a Deus, e alguém ofertou-lhe uma calça, uma congolesa.
E era uma calça de jeans muito boa. E aposto que gostava daquelas calças de jeans. Houve um barulho que saiu uma calça de jeans que aqui em Angola chamavam de cubanita. Para quem é angolano e que vivenciou passou por aquela era, aquele tempo, sabe muito bem. Mas muito antes de cubanita existiam outras calças de jeans, enfim. Então, aposto o quê? A cada dia pegava aquela calça, lá na mala onde havia posto na pasta, que ele tirava, olhava para a calça e punha a calça, dava lá uns toques, quer dizer, umas passagens de modelo, sim senhor, quando eu for para Luanda, vai ser show, essa calça, tirava, dobrava, punha novamente lá onde estava. E quando um dia ele assustou, abriu para tirar novamente para olhar para a calça, levantar no ar e se calhar está vendo assim a calça que é completamente ruída de quê? Na parte de que, né? Das nádegas. Ruída. Estás a ver? E após lá, epa, por que isso? E Deus deu a entender, você estava já a idolatrar a calça. Estava a considerar a calça mais do que qualquer coisa, então você estava a considerar a calça acima daquilo que é o normal. Então mandei um bicho para quê? Para que comece a calça. Então são essas coisas. Então se Deus amar a pessoa, Deus vai mandar algo e vai quebrar aquilo. E se a pessoa buscar a Deus, se a pessoa for entendida, inteligente, espiritual, Deus vai dar entendimento. Mas se for aqueles que não entendem nada, que são uma pessoa como o que os animais, como se diz, o porco que não olha para cima, só para baixo, vai querer lutar. Depois vai procurar que trazer um outro quadro e colocar lá. Enfim, é nisso, irmão Jesus da ressurreição. A motivação. Obrigado por esclarecer. Glória a Deus. Que Deus abençoe então. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso existem os álbuns, né? É mais fácil pegar o álbum, põe lá, a fotografia e vai contemplando. Para você não cair em tentação, para você não ser tentado. Porque senão você coloca lá, a motivação é boa, isso é para ver, para lembrar, mas quando menos assustar, você acaba sendo incitado né? Por diabo, sem saber naquilo que é, né? Que é errado. Quando menos assustar, a cadeia que você se liga, acorda, tendência querer sempre olhando no quadro. Se chegar alguém, querer que as pessoas olhem para aquele quadro que está lá na sua sala, para verem a beleza, para verem que olha. Quando eu era bonito, quando eu era, as mulheres normalmente gostam de dizer, aqui, aí pastor, irmão, aí quando eu era não sei o quê, e por vezes a motivação é boa, mas é só exorbitar, já era. Você já saiu da linha normal, já passou para outra linha, da idolatria. Já está. E Deus não aceita isso. Glória a Deus, é nisso, louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Olha, o Zé disse que hoje será pergunta e resposta. Mas temos que orar. O irmão, filho do rei, perguntou os quadros de quê? Não estou a entender bem aqui. Os quadros de quê? De escutar. Os quadros de escutar, será que me escutaram ou modo, queria dizer uma outra coisa? Ou de escultura? Escultura. Sim, ok. Eu já falei também disso, nessa explicação que eu fiz há pouco, acerca da inquietação do irmão Jesus da ressurreição. Eu disse, embora não aflorece abertamente, mas eu disse que tudo que é quadro, tanto fotografias ou imagens assim de pessoas, ou de qualquer que seja, imagens ou então quadro de esculturas, qualquer que seja, é uma boa coisa estar lá, não tem nada que de anomalia, mas aquilo pode servir de laço. Porque se você não sabia, Satanás é o seguinte, o diabo, os demônios são o seguinte, aquilo que você está fazendo que é bom, mas ele vai procurar armar armadilha, naquilo, vai te puxando aos poucos, para ver se você cai mesmo naquilo que é mesmo bom. Ele, se você comer
Comer é lícito. Agora imagina, o diabo vai te incitar, te empurrar só para comer, todos os dias comer. Você já estará em pecado. Pecado é que? Glutonaria. É só comer, só beber, só comer, só beber, só comer. Quando assustar, já está em pecado. Mas comer é lícito. É mais ou menos isso. Poderia pegar muitos outros exemplos. Muitos outros exemplos. Tá vendo? É nisso. Glória a Deus. Há mais alguém que levantou a sua mão? Irmão Jesus da ressurreição também queria quê? Como ainda está uma questão. Irmão Jesus da ressurreição? Não, já não, pastor. A mão é aquela que levantei aquela hora, mas ela agora não sai daí, não sei o porquê também. É isso aí lá naquela opção do onde está o mais, depois que vai ver aí que levantar a mão, é só tocar novamente onde está a baixar, vai baixar. A falar dele, a mão saiu agora. Amém. Irmão César queria falar alguma coisa. O que é? Eu queria nesse caso. Sim, vou simplificar. Pastor, para nós, né, os crentes que estão arrependidos, que estamos a buscar Deus e já nascemos de novo, como é que a gente nota que fomos batizados no Espírito Santo? Quais são as evidências para a pessoa notar que agora é batizado no Espírito Santo? Quais são as evidências? É muito simples. Quer dizer, digo muito simples entre aspas, né? Porque aquilo que pode ser muito simples para uns, pode ser muito difícil para os outros. A primeira coisa é que quando a pessoa é batizada no Espírito, quer dizer, não se pode confundir nascer de novo com batismo com ser batizado no Espírito Santo. Coisas completamente diferentes. Sim. Não se pode confundir uma coisa com outra coisa. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é batizar com o Espírito Santo. Ou ser batizado com o Espírito Santo. Uma vez eu expliquei, quando eu falei acerca dos discípulos, que os discípulos não receberam o Espírito Santo, ou seja, não nasceram de novo, quando estavam reunidos lá no cenáculo, e houve aquele que a Bíblia fala, um som veemente e impetuoso, depois foram vistas por eles línguas de fogo, e que pousou entre sobre cada um deles, e assim começaram a falar, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, como o Espírito lhes concedia. Eles não nasceram de novo naquele dia. Os discípulos, não foram só os apóstolos, até os outros discípulos, até não eram apóstolos. Claro, houve uns que naquele mesmo dia nasceram de novo e aconteceu mais do que os simples nasceram de novo. Os discípulos não nasceram de novo naquele dia, principalmente os apóstolos. Os apóstolos nasceram de novo, ou seja, receberam o Espírito Santo, porque só nasce de novo aquele que recebe o Espírito Santo. E assim a palavra, glória a Deus, em que a pessoa havia crido, se torna uma palavra viva e vai produzir isso que é resultados, glória a Deus. No dia que Jesus não só ressuscitou dos mortos, quando digo no dia que Jesus ressuscitou dos mortos, não propriamente no dia que ele ressuscitou, que é domingo, não. Porque depois que Jesus ressuscitou, ficou ainda 40 dias lidando com os discípulos. Não esteve assim todos os 40 dias com os discípulos. Ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Então, numa daquelas aparições, não a primeira mesmo, quando ele aparece onde estavam os 11, também não estavam, também apareceu depois. Falo 11, mas porque havia mais outros, eu falo 11 apóstolos, mas havia os outros. Porque depois Jesus apareceu primeiro num que o Tomé não estava, depois aparece outros que os 11 estavam. Exceptuando já Judas Iscariote, que tinha sido afastado. Claro, e depois também nomearam um outro, que é Matias, que substituiu Judas Iscariote. Mas isso não tem muita relevância nesse caso, e nesse momento. Então, quando Jesus aparece lá, eles reunidos, fechados, não estavam com medo dos judeus, para que não fossem mortos, Jesus saúda eles, dizendo: Pai, seja convosco. Sim.
depois fala, eles ficaram a ser temorizados, perguntando se consigo mesmo nos pensamentos, se o que ele estava a vender era verdade, se aquilo não passava de um fantasma, estava aí a enganá-los. E Jesus, sabendo dos seus pensamentos, disse-lhes: vejam, cheguem-se, toquem. E vejam que um fantasma não tem osso, como eu tenho. Eu tenho um osso, não sou carne, mas também tenho um osso. E para provar ainda mais que era mesmo ele, mostrou o lado de sorte onde tinha sido, onde o soldado romano tinha espetado a lança, saiu água e sangue. As mãos onde o escravo tinha entrado aos pregos, os pés. Além disso, ainda se estavam a duvidar, pegou, então disse-lhes: vocês têm alguma coisa de comer? Apresentaram-lhe uma metade de pão e também de mel. Ele pegou o pão e aquele que é o favo de mel e começou a comer. Enquanto comia, começou a falar-lhes. Mas muito antes disso, o que ele fez? O outro escritor fala, que é João, que depois que ele saudou, Pai seja convosco. Falou algumas palavras, depois disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vocês. E soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Diz a Bíblia, glória a Deus, já o escritor, que é nesse caso Lucas, Dr. Lucas, descreve quando Jesus pediu o pão e pegou o favo do meio, começou a comer, começou agora a escrever, a falar as Sagradas Escrituras. A mente dos discípulos estava fechada, que antes Jesus falava não entendiam. Eles sentiram as suas mentes se abriram e começaram a entender as Sagradas Escrituras. Sabe por que isso aconteceu? Eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo abriu a mente deles. E aquilo que eles antes não entendiam, que Jesus falava, mas tudo era pesado para eles, começaram a entender. Então, naquele dia nasceram de novo. Os restantes 3 anos e meio não tinham nascido de novo. Estavam simplesmente na palavra, andavam na palavra, eram purificados pela palavra, que é a verdade, mas ainda não tinham nascido de novo. Mas porque permaneceram firmes na palavra, então depois chegaram no lugar chamado vida. Já estavam no caminho, depois conheceram a verdade libertou-os. E Jesus disse-lhes: vós já estás limpo pela palavra que tendes ouvido. Sim, foram libertos pela verdade, purificados pela verdade. E chegaram depois no lugar chamado vida, e assim receberam a vida. Glória a Deus. E no dia daquele dia de quê? Que houve aquele vento veemente e impetuoso, que a Bíblia chama de dias que se cumpriram, que é o dia de Pentecostes, passo pleonagem. Aconteceu o chamado batismo, pode ser designado batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Por isso ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Só fica cheio do Espírito Santo, quem já tem Espírito Santo. Agora é possível, Deus é possível, Ele é soberano, fazer a pessoa nascer de novo ao mesmo tempo e ficar cheia do Espírito Santo, é possível. Mas raramente isso acontece. O normal é sempre que primeiro receber o Espírito Santo, depois de buscar, vai ficar cheio do Espírito Santo, ou seja, vai ser batizado com o Espírito Santo. Então não se pode fazer confusão. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e ao mesmo tempo ficaram cheios do poder. Quer dizer, batismo com o Espírito Santo e batismo que é com poder. Por isso eu disse, agora se calhar nem terminei o raciocínio, que não existe só um batismo, existe o batismo nas águas, existe o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo de fogo, batismo do Espírito Santo e batismo de fogo. Esse batismo de fogo significa, primeiro, receber, ou seja, receber o poder do alto para quê? Para operar na virtude do Espírito. E o outro significa passar provas de fogo. Passar mesmo provas de fogo. E essa prova de fogo tem a ver com mortes. Por isso que Jesus disse a João e a Tiago, quando eles disseram assim: nós queremos que cada um de nós, um sente à sua direita e um à esquerda do seu reino.
Jesus disse, vocês não sabem o que estão a pedir. Vocês não sabem. Vocês não sabem. E Jesus indaga a eles, pergunta-lhes, vocês poderão beber o cálice que eu hei de beber? Vocês poderão ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E eles disseram, sim, Senhor. E Jesus, olhando para eles, na palavra do conhecimento, ou então na palavra da sabedoria, deu conta que eles, na verdade, seriam batizados no batismo em que Jesus era batizado e que eles, glória a Deus, provariam o cálice de Jesus. Aleluia. E Jesus disse, na verdade, vocês serão batizados no batismo em que sou batizado e vão provar o cálice, vão beber o cálice que eu hei de beber. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É por aqueles para quem o meu Pai já destinou. Glória a Deus. Já destinou desde a fundação do mundo. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Então, aí que Jesus mostrou a eles que eles seriam batizados com fogo. Batismo de fogo. E veja o que aconteceu com Tiago. Tiago logo já começaram a pregar o evangelho, ficaram dispersos. Herodes cortou a cabeça de Tiago. Bebeu o cálice da amargura e foi batizado com batismo. No batismo com que Jesus, no batismo em que Jesus foi batizado, que é a morte. João também a mesma coisa. Não negaram a Jesus porque já estavam cheios do Espírito Santo. E outra coisa também, esse batismo com o Espírito de fogo tem a ver também o quê? Com as aflições que as pessoas passam. O crente, que significa antes de você ficar cheio do poder de Deus, você passa num deserto. E aquele deserto é um estágio. Veja Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, já tinha Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque orou lá no Rio Jordão depois que foi batizado. Porque quando ele como já tinha Espírito Santo, João Batista batizou ele, confirmou aquilo que era já uma realidade na vida dele. Depois, saindo das águas, olhou para o céu, orou. E diz a Bíblia, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, pousou sobre ele. E diz a Bíblia, ficou cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito conduziu ele para o deserto, para lá ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E terminado aquele período, então os demônios, o diabo fugiu, e os anjos desceram e serviram. E Jesus, saindo do deserto, cheio da virtude de Deus, virtude e poder de Deus, dirigiu-se para pregar tudo do Espírito Santo, não só do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, lamento mesmo bastante, eu recebi já uma mensagem aqui de que o meu saldo de dados nesse caso, né, vai ser aborrecido. Significa que a qualquer momento eu poderia sair do ar. Mas sim, eu vejo aqui 90% dos gastos. Glória a Deus. Mas enquanto não sair, vamos continuar. Então, foi assim. Ele, glória a Deus, cheio da virtude do Espírito Santo, vai para a Galileia, começa a pregar. E glória a Deus, nas alturas. Assim vai-se, é o que acontece. Batismo nas águas, a confirmar aquilo que você já criou de coração, nasceu de novo. Batismo com o Espírito Santo, vai ficar cheio do Espírito Santo. E batismo de quê? De fogo, ou de poder, que pode ser para você padecer, sofrer, passar desertos, para depois ser aprovado e assim ser capacitado por Deus com o seu poder, com a sua plenitude, para quê? Para pregar o evangelho, para testemunhar a Jesus Cristo com virtude. Jesus disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sim, e assim ser minhas testemunhas, glória a Deus, em toda Jerusalém, Judeia, glória a Deus, Samaria ou Galileia, até os confins da terra. E é assim que acontece. Mas se a pessoa não ficar cheia de quê? Não só do Espírito Santo e nem de poder, tudo que ele testificar, que ele falar, será letra, e a letra mata. Não vai essa coisa não vai transformar ninguém. Se alguém já tem o Espírito Santo que nasceu de novo, porque não está cheio do Espírito Santo nem cheio de poder,
faz transformar a vida das pessoas. Imagina quem está vazio, nem Espírito Santo tem. Só Deus. Só Jesus Cristo. Então é nisso. É nisso. E as evidências quais são de que a pessoa está cheia do Espírito que foi batizada com o Espírito Santo? Normalmente eu vou falar primeiro. Mas não significa que seja uma condição sine qua non, ou seja, que seja algo imperativo. Mas é algo mesmo que acontece. Que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, se manifesta nele que não é somente o dom de línguas, de falar em línguas. Mas estou a dizer, não significa necessariamente que isso possa acontecer. Mas é uma das evidências. Não é aquele falar de meditar, não vou falar assim, não. É falar línguas conforme o Espírito conceder, que significa na inspiração do Espírito Santo. Não começa a brincadeira aí, cheio de demônios, ou então um homem na carne, lá na maná. O pastor ainda ensina os irmãos a falar em línguas. Isso é brincadeira do diabo. Brincadeira do mau gosto. Brincadeira do mau gosto. Não é isso. Aquilo é na inspiração do Espírito Santo, como foi com os apóstolos, dos demais discípulos. E depois outra coisa é que você começará a ver a manifestação dos dons do Espírito Santo na sua vida. Um dom ou mais de um dom a se manifestar. E com naturalidade aquilo começará a se manifestar, porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. E outra coisa, você terá um novo entendimento. Se só já com o novo nascimento, você começará já a entender não só Sagradas Escrituras as coisas, mas cheio do Espírito Santo, a sua percepção é bem diferente. E outra coisa, o desejo pelo mundo, o desejo pela carnalidade, pelo mundanismo, já não se fará parte mais da sua vida, já não existirá mais. Você não vai ter mais aquele impulso aí que é lutar consigo mesmo, ou que peca, não. Isso acontece quando a pessoa ainda está vazia, ou então ainda até uns já nasceram de novo, mas não estão a lutar, vai não, porque ainda que a sua vasilha ainda está lá no fundo, só um pouquinho de azeite, só um pouquinho, está lá. E uns até por causa da temperatura do pecado, aquele azeite acaba sendo sugado, seca-se. Só como quando se põe o óleo, o azeite na frigideira, por causa de muita temperatura, depois, por causa de ser pouco, também aquele óleozinho, você também muito, se ficar lá muito tempo, depois desgasta. Agora imagine que é um pouquinho só. Em pouco tempo aqui depois some, senão se encher. É mais ou menos isso. Então a necessidade de quê? De se buscar, que se nascer de novo tem que continuar a buscar. Quando você buscar, vai enchendo a sua vasilha, vai enchendo, quando nos assustar, a vasilha ficou completamente cheia. Significa que o homem está cheio do Espírito Santo. Então ele tem que buscar para aquilo transbordar. Significa plenitude. Glória a Deus. O casaco do Elias. Plenitude desce sobre a pessoa. Aí já não só estará fazendo bem as pessoas, mas também libertando os oprimidos do diabo, porque está escrito. E como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, cheio do Espírito Santo e cheio de quê? De virtude e cheio de poder, o qual andou fazendo bem, por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era o quê? Com ele, por quê? Porque estava cheio da virtude de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, no livro de Tiago, capítulo 1, já temos mesmo pouco tempo, só 10 minutos. Vamos terminar, mas vou tentar fazer um pouquinho rápido. Se você poderia dar continuidade mais tarde. Glória a Deus, após o Zoom com o apóstolo. O Zoom em geral, nesse caso. Glória a Deus, poderia dar sequência, se Deus o permitisse. Se for a vontade deles, para que seja. Capítulo 3 de Tiago diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não irais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em alguma palavra ou em palavra, o tal varão é perfeito. Varão significa homem. E poderoso também
refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de, glória a Deus, animais do mar, e se mansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Muito bem, eu vou fazer só um resumo. Glória a Deus. Já não temos muito tempo para isso. Mais tarde, devemos fazer isso. Pode dizer, se Deus quiser, desde que não haja ninguém imprevisto. O apóstolo Tiago adverte nesse caso, né? Chama a atenção ao povo do Senhor. A igreja para a qual ele dirige a sua epístola, glória a Jesus, que nesse caso é a igreja universal. Glória a Deus, quando se fala igreja universal, não chama de irmãos, os analfabetos espirituais da igreja universal. Eles pegavam esse trecho pensando que a própria igreja universal diz respeito a essa carta, diz respeito à própria denominação igreja universal em si. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A epístola do apóstolo Tiago à igreja universal, ou então a igreja de modo universal, está a se referir mesmo ao universo, por isso é universal, o universo. Onde quer que a igreja estiver, não pode ser no norte, ser no sul, ser no leste. A epístola foi escrita e direcionada para os mesmos, nesse caso para a igreja, onde quer que ela se encontrasse, onde quer que os membros dessa igreja se encontravam naquela altura, obviamente, e nos nossos dias. A epístola foi direcionada para eles, por isso que é universal. Por isso a própria igreja de Cristo em si, que constitui o seu corpo e a sua noiva, não tem nada a ver com pessoas pertencentes a um determinado país, não tem nada a ver com cores, pessoas pertencentes a uma determinada cor, como disse a Helena White, aquela maçom, aquela bruxa, disse que a cor preta, tudo que é preto não vai entrar no céu, porque o preto significa pecado, significa maldição, significa inferno. Ou então pecado, pronto, maldição, inferno, segundo ela. E, portanto, o preto não vai entrar no céu, nenhuma alma preta vai entrar no céu. As almas dos homens vão no céu são brancas. O branco que significa, não sei se é justiça que ele disse, já não me lembro muito bem. Mas uma coisa desse, justiça, uma coisa desse. Enfim, engano do diabo, engano de Satanás, engano dos demônios. Sim, na verdade, os que são salvos são os santos, são os puros. Mas isso de dizer cor preta não tem nada a ver. Também não vou naquilo que querer mostrar que a raça X vai entrar no céu, mas a raça X não vai, a cor X vai entrar no céu, a cor X não vai, não tem nada a ver com isso. Porque quem fez as cores é Deus, todas as cores quem as fez é Deus. Até mesmo as secundárias para existirem, porque existem as primárias.
falando das cores primárias, cores e também cores secundárias, que advêm das primárias. Sim, glória a Deus nas alturas. Então, essa epístola Paulo dirigiu ou nesse caso Tiago dirigiu à Igreja Universal, por isso é a epístola universal do apóstolo Tiago. Ele faz uma advertência à igreja a respeito de muitas coisas, de muitos aspectos, de fazer a acepção de pessoas, de ver esse é mais bom, esse não é bom, esse não é bonito, esse não é bom, esse veste bem, veste melhor, esse não veste bem, esse exala um bom cheiro de um bom perfume, esse não, como se diz aqui em Angola, esse chega catinga, enfim, essas linguagens sobre o sangue de Jesus. Esse exala suor constantemente, mau odor, enfim, e assim as pessoas se comportavam, e uns diziam o rico tem que ter prioridade, o rico tem que estar em frente, os pobres não podem estar em frente, sim, não podem estar em frente, e assim as pessoas se comportavam. E Tiago adverte a eles que isso está completamente errado diante do nosso Deus. Sim, chega Catinga, em Angola, sim, Catinga, chega Sovaco, isso tudo, glória a Deus. Tiago reprova isso, e Tiago mostra que vocês, porventura, são carnais, porventura, o mundo não faz isso, fazer essa acepção de pessoas, das coisas do gênero. Depois, nessa parte do capítulo 3, ele fala acerca da língua, aquilo que sai da boca das pessoas, aquilo que as pessoas preferem. Então, Tiago faz uma comparação entre o fogo e um pequeno fogo quando é acendido. É pegar só o fósforo, pega o fósforo, joga logo no glória a Deus, joga logo num bosque, num capim, vai ver o que ele vai pegar, vai queimar, vai inflamar todo o curso da natureza que houver. Sim, as chamadas queimadas. Eu já presenciei isso, também já fiz isso quando criança. Então, o Tiago diz que a língua também é como um fogo, que pode inflamar todo o curso da natureza, pode contaminar o homem. Sim, aquilo que for bom, o homem pode tirar proveito, se preferir palavras boas, nesse caso, palavras que bendigam, que possam bendizer não só a Deus, mas também ao próximo. Mas se porventura fizer o contrário, usar dessa mesma boca, ora para bendizer, ora para maldizer, ou então ora abençoar, ora amaldiçoar. Ao amaldiçoar, estará aqui. Ao invés de tirar benefícios, vai tirar malefícios. Sim, vai tirar malefícios. Então ele aconselha aos irmãos para não terem essa conduta, para não terem esse comportamento, para não procederem dessa maneira. Antes tinham que ter consciência de que, sendo eles crentes e não só crentes, filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, mas também semelhantes, ou então imagem e semelhança de Deus, e os que também estão por fora ou de fora, nesse caso que são os céticos, apesar de não buscarem a Deus, apesar de não terem Deus como seu Deus, ainda assim também foram criados a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, embora tenham perdido isso por causa do pecado, e quem buscar a Cristo vai recuperar isso, ainda assim ele disse, são imagens, são semelhança de Deus, e portanto não devem ser amaldiçoados. Sim, não devem ser amaldiçoados. Não devemos fazer da mesma boca, ele faz uma comparação. A boca, das palavras que saem da boca, e com um manancial de águas. Ele diz que porventura pode tirar água doce e água amargosa de uma mesma fonte. Não é possível isso. Não se pode também tirar água salgada e água doce de uma mesma fonte, do mesmo manancial. Não é possível. E sim, assim também não se pode tirar figos de uma árvore e possa dar azeitona, nesse caso oliveira. Não se pode tirar também
nesse caso azeitonas, numa que é de uma figueira. Não pode. Significa uma boca que tem ao Senhor um coração, porque a boca só expressa aquilo que o coração está cheio. Jesus disse isso. E o que está cheio no coração, isso a boca confessa, que significa, se a pessoa, quando abre a boca, só fala palavras que não prestam para nada, só fala, como dizem, só fala lixo, só fala coisa que não presta para nada, significa aquilo que está cheio no coração. Então precisa, tenho que terminar já, precisa buscar ao Senhor ardentemente e chorar diante do Senhor, pedir ao Senhor para que o Senhor amolde o coração, para que o Senhor mude esse coração, mudar mesmo o coração, tirar o coração de pedra desse coração, enfim, vai apresentando, vai falando isso ao Senhor, pois há um coração quebrantado e contrito, Deus, o Senhor, não desprezará e também não resistirá. Glória a Deus nas alturas, sim, pedindo isso ao Senhor, e o Senhor vai transformar, vai tirar esse coração, vai dar um novo coração. Glória a Jesus Cristo, sim, porque se a pessoa procede desse jeito, é porque o coração está cheio. E a boca simplesmente confessa aquilo que está cheio no coração. A boca simplesmente mostra que está cheio no coração. Então Tiago diz, não pode alguém que disse de Deus, tem Deus dentro de si, ora falar maldições, ora preferir palavras que não prestam para nada, palavras de blasfêmia, palavras, enfim, ou vivendo amaldiçoando os outros. Quando se diz amaldiçoar ou maldizer, é amaldiçoar. É preferir palavras que não prestam para nada. Ou então, também outra forma de maldizer as pessoas é aquilo que na gíria popular chama de fofoca. No cristianismo, aquilo chama-se maldizer. Ah, meu irmão fulano, a irmã fulana, também não sei o que o pastor fulano acha que aquilo que ele fez está bom, aquilo que ele fez está bom, não, aquilo não está nada bom, aquilo não sei o que. Isso na gíria popular chamamos de fofoca, mas biblicamente isso não é porque não é fofoca, isso chama-se que maldizer, porque você está dizendo, ele é sabe o que você está a maldizer essa pessoa. Sim, ele é sabe o que você está a maldizer. E Salomão disse, isso diante dos olhos do Senhor é abominável. É abominável. E ele disse que são 7 coisas que o Senhor detesta. 7 coisas. E a 7ª coisa, Salomão disse, é aquele, o irmão ou a irmã, que anda maldizendo os irmãos, nesse caso, falando, vai aí, fala aquilo, vai aí, fala aquilo, vai aí, fala. Hoje em dia até eu não preciso andar, né? Andar à distância, porque eu vou ir visitar fulano, porque hoje existe telefone, liga, irmão fulano, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, irmão? Fala, conta, tens uma noia, não, por aqui na Gíria, ou então no calão de Angola, tens uma noia, conta, sim, tem uma noia, conta, qual é a noia? Olha, sabia que não sei daquele assado cozido, assado cozido, o que aconteceu? Viste, não sei o que. Eu não sei porque não sei o que, o irmão fulano, não sei o que, não sabe falar. O irmão fulano, como ele vestiu, viste a calça dele? Eu vi, eu não sei o que, ele não sabe vestir, olha a gravata dele estava bem torta. Olha aquela saia dele, olha a saia dele estava mal engomada, olha não sei o que. Viste, não sei o que, não gostei daquilo, por que é irmão fulano? O irmão fulano é X, eu não sou X, por que ele não sei o que, não sei o que. Então, e as pessoas, daqui fala daí, pronto. Vai se multiplicando, e outro também pega, aquele também pega. E então Salomão disse que isso, diante dos olhos do Senhor, é abominável. É mesmo abominável. O Senhor abomina isso. Abomina. Dentre as 7 coisas que Deus detesta, a 7ª, Salomão disse que ele abomina. Alguém que vive alguém que anda maldizendo. Glória a Deus. Isso diante do Senhor é abominável. Então Tiago diz que a nossa língua pode fazer com que nós sejamos, ou nós sejamos, para que nós sejamos mananciais de águas doces, mananciais, glória a Jesus, de águas doces nesse caso, aleluia, sim, águas boas, ou então mananciais ou fontes de águas amargosas e águas que, né, salgadas. Quem quer beber água salgada? Quem quer beber águas amargosas? Ninguém. Ninguém quer beber isso. Ninguém. Nós queremos beber água doce, obviamente. A que nós consumimos, a que nós bebemos. E é essa água que, glória a Deus, o corpo humano recebe. Glória a Deus, com satisfação, e não só, que faz bem também. Ficar a beber água salgada é complicado. Ninguém faria isso, né? Enfim.
mas que se use água para outros fins. Mas de forma normal, beber água salgada, não. Então, quem gostaria de estar diante de uma fonte de águas amargosas? Quando abre a boca, só sai amargura, a trazer tristeza, aflição no coração dos homens. É isso que o diabo estava querendo dizer. Trazer tristeza, ou até quem quer estar diante do fogo. Nesse caso, não o fogo no sentido positivo, como o nosso Deus que é um fogo consumidor, que consome demônio, que perturba os demônios, mas faz bem àqueles que creem nele. Ou até um homem de Deus está cheio de fogo, ele que ao falar, ao orar, enfim, ao ministrar, ele ajuda aqueles que creem no Senhor, que estão a buscar o Senhor, mas os demônios ficam perturbados porque são inimigos, são adversários, então inimigos, sim, do povo de Deus, são inimigos do vivo Deus. Então quem é que quer ficar diante de um fogo que queima? Já por isso que a língua é um membro pequenininho no nosso corpo, mas que pode prejudicar todo o corpo, pode fazer com que o corpo ou se beneficie ou então não seja prejudicado. Significa, se a língua for boa, quando fala língua não é o físico, não é esse membro físico. Estamos a falar provavelmente das palavras que saem da língua, da boca nesse caso, sim. Se as palavras forem boas, forem doces, forem suaves, vai produzir bons resultados. As pessoas vão querer ouvi-las, vão querer estar ao nosso lado para ouvi-las. Aquelas pessoas que querem verdadeiramente coisas boas, ouvir coisas boas e crescer, querem, nesse caso, alimentar os seus ouvidos, os seus corações com coisas boas, não aqueles carnais também iguais que querem alimentar os seus ouvidos, querem encher os seus corações, como dizia o professor meu de Direito, encher a sua verboreia, nesse caso não científico, como ele dizia, mas sim, verboreia carnal, com as coisas carnais, com as coisas mundanas. Não. São os carnais sim, mas aqueles que querem encher-se das coisas do Espírito, das coisas boas, vão querer estar diante de alguém. E tem que quando abre a boca, sair da sua boca palavras que edifiquem. Como disse o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, que não sai da vossa boca palavras torpes, mas sim palavras temperadas. Aí Paulo é mesmo texto, ele fala palavras temperadas com sal, para que possa produzir edificação a todos que as ouvirem. Ouviram, meus queridos irmãos? Lamento bastante, unfortunately, dizem os ingleses, the time is over, same voice. Portanto, não podemos continuar, temos a reunião em curso. Glória a Deus, para evitar alguns constrangimentos e não só algumas especulações também. Glória a Jesus. Em suma, precisamos a cada dia fazer uma reflexão, porque por vezes nós pensamos que está tudo bem, mas o que os outros estão a ver, ou sobretudo o que Deus está a ver, não sobretudo, não digo que sobretudo que os outros estão a ver, mas sobretudo o que Deus está a ver, é que nós estamos a andar tortamente, é que nós não estamos a ter o procedimento correto. Porque nem sempre aquilo que os outros veem é que de nós é o correto, né? Mas também nem sempre o que eles veem de nós é o errado. Por exemplo, se uma, duas, três pessoas estiverem a falar da mesma coisa, não é porque conversaram, pessoas, por exemplo, diferentes, estiverem a apontar um erro, é porque alguma coisa existe aí, então tem que se considerar aquilo. Tem que fazer como aquilo que eu tenho feito, ou que uma vez eu fiz. Eu levei a Deus, Senhor, eu estou a ouvir aquilo que será que o que estão a dizer é verdade, e busquei a Deus, Pai, pode ser que eu esteja a me enganar, mostra. E Deus me mostrou. Deus me mostrou que não. Satanás é que está a fazer isso, quero o quê? Quero ver você mudar de atitude para ter um outro posicionamento. Pois o que é que eu faço? Permanece como está. Permanece como está. E eu assim permaneci, mas pelo menos procurei entender a vontade do Senhor dos vivos. Se aquilo era mesmo da vontade do Senhor, ou então o diabo. Sim. Isso já é muito bom quando nós nos preocupamos em querer saber. Não é aquele tipo de oração que a pessoa vai orar, já está com o seu preconceito e o que eu quero que o Senhor tem que me responder. Se o Senhor me responder o contrário, eu não aceito. Sempre palavra lá no coração já está. E a pessoa quando for orar, já fica a aguardar pela resposta que virá do seu coração.
Ou então até aqueles que mal dobram o joelho, já se faz como fariseu, né? Pai, graças eu te dou, porque eu não sou como esse pecador que está aí, esse publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou 10, 12, não quero, sabe? Graças eu te dou. E saiu logo. Jesus disse, ele se justificou a si mesmo, e diante de Deus está completamente reprovado. Mas o publicano nem ousou olhar para o céu, batia no peito, Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Glória a Deus. Aquilo significa humildade, reconhecer que a pessoa é realmente. E assim, como também a palavra diz, que Deus exalta os humildes, porém abate os soberbos. Aquele que assim mesmo se exalta será humilhado, aquele que assim mesmo se humilha será exaltado. Isso é humildade e a mansidão acompanhada de humildade, como uma vez já citei também. Glória a Deus. Faz parte da característica dos crentes, porque os crentes, de modo normal e geral, claro, fazem parte de ovelhas, ou então são representados, né? Ou então a vida cristã em si, glória a Deus, o crente de modo normal é tido como ovelha diante do Senhor Deus vivo, tido como ovelha diante do Eterno Deus, tanto Deus Todo-Poderoso. Agora, ele só crescer, né? Para crescer, para se tornar uma fé, mas também, glória a Deus, saber contra-atacar, sim, contra as astutas ciladas do diabo. Tomando sobretudo escudo da fé para apagar os dados em formato do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Mas, é necessário ter mesmo cuidado com aquilo que nós pronunciamos. Porque Jesus disse, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras também serás condenado. O que isso quer dizer? Aquilo que vai falando se torna uma semente. E amanhã pode ser benéfica para ti, ou para si, ou como também maléfica para si mesmo. O que nós falamos, depois amanhã volta também para nós. A vida é uma semente. O que nós estamos a viver hoje é o resultado daquilo que semeamos ontem. E o que vamos viver amanhã é o resultado do que hoje estamos a semear. É necessário que a gente busque o Senhor e a gente viva ao Senhor no verdadeiro sentido da palavra. Glória a Deus das alturas. Sim. Poderia escalpelizar, como dizem em direito. Poderia falar muito mais, mas tenho que parar mesmo por aqui, tenho que parar. Mas creio que poucas palavras, isso de que eu preferir, eu para entender alguma coisa. Espero que sim. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém.